Há 4 décadas nasceu uma escola, e com ela milhares de histórias, memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinat 40 anos. Com vocês, Rebobina Piscinati. Eu sou a Mariana e ao meu lado está a... Pamela, E hoje no nosso podcast recebendo uma convidada super especial. Nos apresente. Meu nome é Miriam, eu sou formada em letras, fui professora durante 28 anos nessa escola. Hoje eu sou aposentada e fiz a minha vida profissional enquanto professora nessa escola. Aqui tem o meu traço, aqui tem a minha vida, aqui tem a criação dos meus filhos e aqui tem a minha história. Minha vida profissional está aqui. Que honra. é uma honra, Obrigada. realmente. Bom, como a senhora falou que a parte da vida da senhora foi aqui no Piscinati, qual foi a década que a senhora trabalhou? Eu cheguei aqui em 1988, cheguei formada já, vim lá do Paraná, formada em letras. Já peguei aulas aqui no Piscinati, no noturno, na época. Havia muita falta de profissionais e comecei aí. Fiz o concurso, passei no concurso e fiquei aqui até 2015. De 1988 até 2015. Atravessei o século. Muita história. E o que passou pela cabeça da senhora ao passar novamente por aqueles portões depois de alguns anos? Olha, eu gosto de vir aqui de vez em quando, porque eu falo assim que aqui é a minha casa. Minha casa profissional é aqui. Então, assim, toda a minha história de vida de 28 anos está relacionada à Escola Piscinati. Agora, ainda entrando aqui, conversando com a professora Marli, eu falo assim, nossa, as mesmas marcas da escola ainda estão aqui, de 10 anos atrás, quando eu saí. Mas elas estão aqui desde antes ainda, sabe? Então, quando a gente começou aqui, era uma outra realidade a escola, né? E continua. Eu gosto, eu particularmente tenho um carinho especial por esse nome, Escola Piscinati. É, Mas na época que a senhora trabalhou aqui, como que foi dar aula para os alunos? Eles eram mais dedicados? Olha, eu trabalhei muito com o ensino médio. Eu comecei com o ensino médio noturno, né? Depois de alguns anos, eu vim para o período matutino, onde eu comecei a trabalhar em escola particulares também, então comecei a dividir o tempo entre uma escola e outra. E eu vim para o matutino, comecei a trabalhar com de quinta a oitava série, que hoje é sexto e nono, né? Depois eu migrei novamente para o ensino médio. A gente vê muita diferença nos dias de hoje, muita diferença. Naquela época, os alunos do noturno, eles trabalhavam o dia inteiro e vinham para a escola à noite, então eles vinham mais cansados. Só que o tempo era melhor aproveitado, eu particularmente acho. A gente conseguia dar mais conteúdos e tinha apesar do cansaço, eles tinham uma dedicação maior, eu acho particularmente, sabe? E hoje nós temos excelentes profissionais no mercado de trabalho. Nós, conforme a gente vai no comércio, nas lojas, nos escritórios, até em clínicas, a gente encontra ex-alunos que se formaram, né, que foram para a federal. Colocamos muitos alunos dentro da federal. Hoje é o Enem, mas quando a federal chegou aqui, o FMT, ela era por vestibular e nós colocamos muitos alunos dentro da universidade. Inclusive dentro da Unemate, né, que era a escola pública também que esteve aqui desde o início, foi formado muitos professores. Então tem professores que atuam aqui hoje que foram nossos alunos do ensino médio. Então nós fomos professores. Eu fui, no caso, professora do ensino médio deles, e como eu trabalhei 2 anos e meio na Universidade Estadual, eu fui professora deles lá, e hoje eles trabalham aqui como profissionais da educação. Você vê como que é interessante, né, a vida da gente? Ela tá centrada, ela circula ali no mesmo ambiente por muito tempo. e assim, sempre foi pedagogia ou havia outras faculdades Não, assim? eu não sou formada em pedagogia, eu sou formada em letras. Eu Uhum. sou professora de português, fui professora de português, literatura, produção de texto, né? Digamos assim, que era
a marca para a entrada da UFMT e da Unemat, né? Produção de texto. E, assim, graças a Deus, os nossos alunos sempre foram bem colocados. Mas a gente trabalhou muito com leituras de livros, Machado de Assis, além do realismo, romantismo, né? Toda essa questão do modernismo, muitos filmes, muito trabalho, seminário. Sempre foi um trabalho bastante diversificado, né? Tinha os que gostavam de ler, como tem até hoje, né? E os que não gostavam de ler. Mas eu encontrei, convivi com muitos alunos que diziam assim, professora, eu detestava ler. E hoje eu leio com uma tranquilidade tão simples, tão fácil. Né? Então, é muito gostoso você participar da vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, onde vai se mudando formas de ver a vida, né? Que não é só o visual, mas é também entender aquilo que está escrito, fazer leituras diferentes. E ser um profissional lá na frente, independente da área que você se forma, o aluno ele vai ser um profissional lá na frente, um bom profissional. Referente aos alunos que queriam cursar a faculdade, era mais concorrido ou hoje em dia está mais? Hoje é mais concorrido. Hoje é mais concorrido, porque hoje, se você pegar a UFMT, vem gente do Brasil inteiro pelo Enem. Agora, se você pega, antes que era vestibular e Sinop não era tão conhecida nacionalmente, então as pessoas não vinham tanto para cá de fora, era mais para clientela regional do Mato Grosso, era de Cuiabá para cima. E agora não, hoje você vai na Federal, você pega uma medicina, pega a veterinária, é maioria de gente de fora, entendeu? A senhora sempre quis ser professora ou teve alguma outra profissão em mente? Algo muito interessante. Eu tinha terminado o popular ginásio, que hoje é o ensino fundamental, né? Uma tia chegou para mim e falou assim: Miriam, a minha filha vai estudar à noite e eu gostaria que você acompanhasse ela no noturno. Você não quer fazer o magistério? Olha só, eu sou do tempo do magistério, tá? E eu falei: tá bom, eu vou. E eu me identifiquei com o magistério, me identifiquei. E ali eu comecei a fazer o magistério e trabalhei por 4 anos com primeira a quarta série, desde o pré-escolar, primeira série, segunda série, e eu me identifiquei com aquilo. Fiz vestibular para jornalismo, e na época eu morava no Paraná, eu fiz na Federal de Curitiba. Foi uma experiência que eu quis viver, mas a minha realidade não condizia com aquilo na época. E aí eu não passei. Aí eu falei, não, deixa para lá. Eu vou para uma faculdade que esteja dentro da área da educação, porque eu estava dando certo na área do magistério. E aí eu fiz a faculdade de letras. E eu posso dizer que eu me realizei profissionalmente. Eu sempre tive prazer em estar em sala de aula. Às vezes a gente fica brava dentro da sala de aula, às vezes a gente perde, né? Erra. A gente, enquanto professor, erra muito, porque são muitas cabecinhas para a gente administrar, sabe? Muito comportamento, muita identidade, muita cultura na cabeça, porque, assim, se nós temos 28 alunos em sala de aula, você tem um pai, uma mãe de cada um e os irmãos de cada um. Então, você não lida com um indivíduo, você lida com uma família, cada família é um indivíduo. E vira e mexe, você acaba ferindo os conceitos da família, porque você trata num todo. É a criação diferente. Mas elas são diferentes, mas num universo de 30 alunos, é complicado, às vezes você administra um por um quando você atende individualmente, mas quando você está no todo ali, você tem que ir para o geral, é do geral para o particular. Ainda mais 30 alunos numa sala, aí dando aulas para várias salas, imagina quanto mais de aluno. E nós, enquanto que a professora Marli, ela vive essa realidade, nós, enquanto língua portuguesa, nós ainda pegamos menos turmas, porque são 4, 5 aulas por turma, porque nós englobamos ali língua portuguesa, produção de texto e literatura. É a nossa formação. Então, com 4 turmas, você já pega a carga horária. Se você pensar em professores que dão 2 aulas por semana de matéria, ele vai precisar de 10 turmas. E nós, com 4 turmas, 5 turmas, nós fechamos a nossa carga horária. Então, tem seus privilégios. Sim, sem dúvida. O magistério, o que seria? O que é o magistério? O magistério é o ensino médio
com formação para professor. Hoje, vocês têm o ensino médio que vocês fazem parte, ele dá uma formação geral preparando você para ter conhecimento para entrar numa universidade, certo? E naquela época não, o magistério ele era profissionalizante, ele formava, técnicos, no caso técnico, magistério formava um professor técnico, para dar aula de primeira a quarta série. Hoje não, hoje eles exigem a pedagogia, entendeu? Ele formava também, contador, ele formava administrador. Então, o jovem, ele saía com 17, 18 anos do ensino médio, na época chamava segundo grau, tá? Ele já saía com uma profissão. E depois, muitas vezes, ele ia para uma faculdade, quando ele tinha opção, porque naquela época não se tinha tanta opção de faculdade, né? As cidades menores não contemplavam universidade. Então, eles já iam para fechar já no nível superior aquele curso que eles tinham feito no ensino médio. E eu, no caso, parti do magistério, que era uma formação geral, para letras, que já é uma formação específica, que eu já ia trabalhar 5 a 8 e ensino médio já direcionado com língua portuguesa, reprodução de texto, literatura. Quantos anos era no magistério? 3, 3 anos. 3 anos de ensino Realmente. médio, sim. Aham. Era uma formação específica que a gente falava, agora é formação geral, né? Geral. Na opinião da senhora, a leitura, ela é importante para o que exatamente? Eu acho que para tudo, né? A leitura ela é importante porque ela é ela que destrincha a vida, a sua vida, né? Ela que te dá o norte. Às vezes você não tem conhecimento de certos assuntos, às vezes você não tem nem afinidade com determinados assuntos, com algumas coisas, e você começa a ler, você começa a entender. Hoje eu vejo a leitura, hoje não, eu vejo a leitura como algo sim imprescindível, necessário na vida. Ainda mais hoje, tudo é globalizado, onde tudo é muito fácil, mas se você pega uma estrutura, um texto para ler, você não está só tirando informações. Você, além de você tirar as informações que você está buscando, você ainda está aprendendo a escrever, você está aprendendo a língua portuguesa, entendeu? Você está aprendendo a estrutura de um texto, que é muito importante. Hoje, tudo é escrito, tudo é relatório, tudo é ofício, tudo é e-mail. Então, infelizmente, a gente pega. Quando você entra, por exemplo, no YouTube, os títulos das matérias estão escritos errada, minhas amigas. Meu Deus, erro de ortografia, eu fico louca. Palavras escritas errada. Quando você entra no Instagram, então, mais ainda. As pessoas, gente, tem muito, falta muito conhecimento em termos de estrutura de língua portuguesa. Assim, você tudo bem, passa, porque fala assim, o importante é a comunicação. Tá, mas vamos zelar, né? Vamos zelar pela fala, língua, né? né? Vamos zelar pela fala. A gente aprende assim que a gente tem que respeitar a autoridade, né? Eu sempre aprendi isso, respeitar a autoridade. Quando você fala em língua portuguesa, a língua portuguesa ela não se formou do dia para a noite, foi todo um caminhar. Quem estuda a história da língua portuguesa, como que ela se formou, como que ela veio do latim, dos bárbaros para chegar ao que é hoje, é toda uma história de milhares de anos que nós temos aí. E a gente tem que respeitar a raiz da língua. O porquê que ela é escrita com C, o porquê que ela é escrita com S, o porquê que é X, o porquê que é Z, o porquê que é... Entendeu? Então, é um respeito que a gente tem com a língua portuguesa. Então, quando você lê, você aprende a escrita das palavras. Quando você lê, você aprende a pontuação das palavras, das frases, dos períodos. Você começa a entender por que tem uma vírgula, por que tem um ponto. Vocês estudam períodos compostos, por que tem vírgula, por que tem uma, uma preposição, por que tem uma conjunção, por que muda de ideia, por que se coloca tal palavra. Tudo isso é estrutura de texto. E a gente precisa ler. E é lendo que a gente aprende essas coisas. Só em sala de aula não é suficiente, porque as regras são muitas. Gramatical, né? Sim, são muitas regras. E essa prática só vem através da leitura, porque você começa a identificar aquilo que você viu em sala de aula
com aquilo na prática do texto que você está lendo. Referente à leitura, houve algum livro que te marcou? Impactou. Olha, dentro da minha vida profissional, né, a gente tinha os livros que eram, digamos assim, leitura obrigatória, mas que a gente gostava de ler, porque eu gostava de passar para os meus alunos, porque identificava o período, explicava toda aquela situação do autor. Os livros de Machado de Assis sempre foram assim um espetáculo para você fazer um trabalho. Pós-leitura dos alunos, fazia-se um trabalho, um seminário, uma discussão, uma defesa, uma acusação, se destrinchava aquela história, entendeu? Porque não é só a história, mas é o aluno ter conhecimento, passar a viver aquela história, análise sobre outro ângulo, tá? Analisar sobre outro ângulo. Agora, enquanto adolescente, eu aprendi a ler na minha adolescência, não era tão fã assim, mas eu gostava de ler, eu ficava fascinada com aqueles livros grossos, sabe? Eu achava assim, aquilo assim, nossa, que chique, sabe? Ler aquelas coisas. Aí eu li um livro chamado Pássaros Feridos. A professora de vocês deve conhecer. Ela tem 1.200 e poucas páginas. Aí eu falei assim, nossa, que lindo, né? Eu li um livro grosso assim, uma história bem complexa, bem profunda, mas é gostoso. A leitura é necessária. A partir do momento que você aprende a ler, que você desenvolve o gosto para ler, você vai bem no seu curso. Quando você entra numa universidade, você precisa ler muito. E não é só aquilo que o professor pede para você ler, porque você tem que buscar mais informações. O banco escolar, ele é um norte, entendeu? O banco universitário, ele é um norte. E a partir daí você tem que começar a trilhar. Eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, eu vou buscar aquilo outro. Por isso que eu falo assim, a universidade, a faculdade que você frequenta é apenas um lugar onde você está ali se estabelecendo, mas quem vai definir o profissional não é só a universidade, a faculdade, é você enquanto estudante. Então, é muito importante você ter gosto, prazer pela leitura, desenvolver o gosto e o prazer. Tem muitas pessoas que não gostavam de ler, tinha ojeriza de leitura. E com assim, digamos assim, com a forçação de nós, professores de língua portuguesa, a exigência que a gente tinha, desenvolveram o gosto. Desenvolveram o gosto. É que é o famoso ditado, né? Julga o livro pela capa, né? Aí Depois ver como que é. Tem, assim, eu falo por mim. Eu gosto de ler livros, assim, eu prefiro ler ele pessoalmente do que online. Tipo, ter o contato digitado. físico. É, o contato físico, isso. Eu, quando vou, esses dias atrás, eu viajei. Nossa, se fosse um telefone, eu não pegaria tanto, eu não ficaria tão grudada nele. Uhum. Mas como ele tá físico para mim, é bem melhor. E qualquer um, se fosse falar, ver a grossura, ai, nossa, muito grande. Não quero, pequeno demais. Ou qualquer outra coisa, eu gosto mais de livros de imagens, não gosto tanto de ficar lendo. Vai de tudo isso. Cada um tem sua preferência. Eu, por exemplo, não gosto de ler no tablet. Porque eu risco, eu rabisco, eu escrevo, eu anoto. Ah, tem como fazer isso? Tem. Mas não é. O legal é mesma marcar coisa. uns pontos importantes. Sim, porque eu gosto de voltar lá, ó, aqui está falando isso, lá está falando aquilo. Então, para mim, é o físico. Eu ainda estou no físico. Para mim é melhor. Então, eu tenho prazer em comprar livros. Tenho como prazer em comprar livros. E é interessante que isso a gente passa para os filhos. Os meus filhos são jovens hoje, mas quando eles eram crianças, que a gente viajava, a gente ia para um shopping, o primeiro lugar que eles entravam, livraria. Aí o meu esposo falava assim, os filhos da Miriam lá onde estão? Dentro da livraria, escolhendo o livro. É assim, é uma coisa que você passa naturalmente. E hoje eles leem naturalmente. Entendeu? Leem até, eu digo que gasta tempo bastante para leitura. Sem dúvida. Hoje em dia, a senhora, qual se o ramo assim, da leitura que a senhora gosta de ler? Eu estou mais voltada para uma leitura espiritual, entendeu? Sou mais, como eu me aposentei e fechei o ciclo. Não voltei mais para a sala de aula. Esse ano está fazendo 10 anos que eu me aposentei. Digamos assim, entreguei, aposentei, entreguei minha cadeira, né? A Marli hoje ocupa a minha cadeira, né, Marli?
Falei: "Não, agora a partir de agora é outra vida". E eu fui para minha casa, que até então não tinha sido dona de casa, né, porque trabalhava a maior parte do tempo. Então eu fui para ser dona de casa, ser mãe dos meus filhos, cuidar deles, tudo. E eles e aí eu parti então, eu tinha feito uma mudança na minha vida, eu havia me convertido nos últimos anos aqui da escola, e eu voltei mais para uma leitura espiritual, algo mais voltado para a Bíblia, né, a leitura bíblica acompanhada de livros que são, produzidos, que são estudos em cima da Bíblia, né. Então hoje eu estou voltada mais para essa área. Trabalho mais Mas nessa área agora. Não deixei de trabalhar, trabalho na igreja que eu faço parte, né, trabalho, então eu preciso me preparar para tal. como tem sido essa vivência? Muito boa mesmo, experimentando novas fases. Eu acho interessante, às vezes as pessoas não percebem. Eu trabalhei muitos anos no período noturno. Eu trabalhava de dia, em algumas outras escolas, na faculdade, trabalhava na escolas particulares, e todo dia à noite, 7 horas, começava as aulas, aqui no Piscinati, quando eu trabalhava à noite no Piscinati. E aí, tipo assim, 5 horas da tarde eu começava a me preparar, tá? Para 7 horas estar aqui. Quando eu saí do noturno, que eu tomei a decisão, não vou mais trabalhar à noite, eu demorei 2 anos para sair da rotina, para o meu cérebro dizer para mim assim: 5 horas não é mais hora de preparar para ir trabalhar. Foram 2 anos. O nosso corpo, ele se habitua a esses hábitos. Ah, ó que palavra. Mas e aí depois, como eu diminuí minha carga horária, quando eu me aposentei, então assim, eu já estava, digamos assim, mais light, né, pronta para assumir mesmo. Aí já tinha os meus filhos, tal, e aí a gente foi para uma rotina de casa. Por tantos anos trabalhando, né, um Merece um descanso, descanso. Ah, merece. E vou falar para vocês, é bom, viu? Vocês que estão começando agora, que estão definindo profissões, claro que a gente pode mudar de profissão. Não tem nada, eu acho assim, que comprometa nada, mas é necessário você ler, estudar e pensar sobre a vida profissional, o que que ela pode, não só hoje, mas o que que ela pode lá na frente te possibilitar, sabe? Para você ter prazer naquilo que você faz, ter prazer. E uma coisa que a gente não pode ver apenas é o retorno financeiro de uma vida profissional. Uhum. A gente tem que ver o prazer, a satisfação. Você sair todo dia de casa e ir para o trabalho. É prazeroso? É prazeroso? Então você tem que ter prazer. Ah, mas minha mãe, meu pai, fulano sonhava que eu fosse tal profissional. Espera aí, o sonho dos outros não pode não ser o teu Uhum. sonho, entendeu? Então a gente tem que zelar também pelo nosso bem-estar, ter prazer naquilo que a gente faz. E eu sempre tive prazer. É bom fazer as coisas que você gosta de fazer. Não, não, ai, fulano falou, quero fazer isso. Não, você gosta do que ele tá falando? É ir nos pensamentos das pessoas e no mínimo si próprio. É, porque às vezes você vai moldado pela pela atualidade, né, pelos conceitos hoje, mas e você? É o seu eu que está sendo ali, entendeu? Onde está o seu prazer, a sua satisfação naquilo que você faz? Mesmo porque as pessoas que estão ao seu redor precisam de você, né. Agora mau humor não dá É. certo, né. Uma Sem boa parte dúvida. da sua vida é voltada à sua profissão. Então, Uhum. escolher uma coisa já que não gosta, deve ser Não dá muito certo. tormento. É aquela, a medicina é algo que gera muito dinheiro. Muitos vão pelo dinheiro, não pelo amor. E acabam fazendo cagada com a pessoa, só pela ganância de É, dinheiro. você não pode ir por aquilo que a sociedade coloca para você, né. Você tem que ir por você, porque a sociedade não te paga, ela só te crucifica. É um Sim. comportamento de massa excessivo. Uhum. Sem dúvida. Uhum. Como a escola agora está num novo tempo de virar cívico-militar. Ai, que maravilha. Qual que é a opinião da senhora sobre isso? Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente, porque eu acho que organização, respeito, conduta, comportamento, tudo tem que ser levado em consideração. Tudo tem que ser levado em consideração. Eu acho assim que nós já passamos do ponto das pessoas chegar na fase adulta e não saber o que que é da vida, não ter respeito, não ter comportamento adequado. Porque assim,
Você está num ambiente, você tem que se adequar àquele ambiente. Entendeu? Você está numa festa, você se adequa à festa. Você está no teu trabalho, você se adequa ao trabalho. Você está numa igreja, você se adequa. Você está num piquenique, você se adequa ao piquenique. E as pessoas meio que ficaram sem rédea, sabe? Muita liberdade. Tudo pode. Tudo Uhum. pode. Ah, é a minha opinião, pouco importa. Não é a tua opinião, afeta quem está ao seu redor. Entendeu? Não que você vai mudar de opinião, mas você vai colocar ela de uma forma que não agride ao outro. Isso chama-se respeito. E a escola cívico-militar, eu acho necessário, eu acho importante. E não vejo como esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam, não. Eu acho assim que comportamento, caráter, respeito, e afinal de contas, a nossa pátria, né? Uhum. Podem falar do Brasil, mas enquanto pátria, enquanto nação, enquanto território, nós temos que honrar a nossa pátria. Quando a senhora dava aula, tinha muita gente rebelde, vamos dizer? Olha, apesar de eu estar fora do mundo escolar há 10 anos, mas a gente nunca fica fora porque os filhos estudam, né? Então você está sempre por dentro. Eu acho que era melhor. Eu acho que era muito melhor dar aula tempos Naquele tempo. atrás, sim. Não é tanto tempo assim, mas assim, hoje, por exemplo, nós tínhamos, toda sala tinha aquele aluno que era mais ativo, que era mais dinâmico, alguns que eram bagunceiro, que davam trabalho, entendeu? Normal, gente. Cada pessoa tem a sua personalidade, a gente respeita. Claro que ele precisa ser limitado nas atitudes dele, tudo, mas a gente lidava melhor com isso. Havia-se mais respeito, sabe? E hoje é muita liberdade, eu não digo por parte de todos, mas hoje tem muitos alunos com esse tipo de comportamento. Enquanto há 15, 20 anos atrás era um, dois por sala, está quase 50%. E aí, assim, foi tirado o celular de sala de aula, né? A lei federal Sim, do Foi professor. tirado? Na prática foi tirado? Na prática foi tirado? É muito complicado para um professor trabalhar com isso. Você sabe por quê? Porque nem sempre o conteúdo agrada ao aluno. Uhum. Então, se ele não tem nada em mãos, ele se vê ali prestando atenção naquilo que o professor está conduzindo. Mas se ele tem uma máquina na mão, um computador na mão, é claro que ele não vai se prender àquilo que está sendo ensinado, ao conteúdo que não agrada a ele. Só que lá na frente, gente, lá na frente vai fazer falta. Às vezes a gente não valoriza, sabe, certas coisinhas, mas lá na frente vai fazer falta. Ano passado, a gente ainda não tinha a lei aplicada com a proibição dos celulares. Gente, aluno, a gente quer uma vida, né, dedicar para os estudos, particularmente a gente que está no terceiro ano, Sim. quer buscar uma faculdade, uma profissão. E ano passado a gente teve muita dificuldade em relação com os celulares, né? A gente viu que professores realmente passavam por situações muito desesperadoras com o uso do celular. E atrapalhava tanta gente, tanto professor. A gente imagina como que não fica a saúde mental dos professores com tudo Sim. isso. Com certeza, porque nós, ensino médio, eu vou falar enquanto professores de ensino médio, a gente ainda tem um privilégio quando a gente opta pelo ensino médio, porque a partir do momento que o aluno chegou no segundo ano, desculpa, que o aluno chegou no segundo ano do ensino médio, ele já passou por uma peneira, ele já sabe, eu vou terminar o ensino médio e vou para um vestibular, ou eu vou para um curso profissionalizante, que Sinop disponibiliza isso para os jovens. Então, ele já tinha interesse. Então, ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele já ia buscar, não, eu vou aprender isso porque eu tenho um vestibular para fazer, porque eu tenho um Enem para fazer. E isso é a minha chave para entrar numa universidade, numa faculdade, se eu quero ter uma vida profissional, assim, com maior conhecimento. Então, isso nos dava mais, assim, segurança, mais tranquilidade, porque você sabia que quem estava na sala de aula com você tinha propósito, tinha objetivo para alcançar, sabe? E enquanto vem das séries anteriores, não que ele não queira, mas ele não está amadurecido ainda, sabe? Ele ainda tem umas coisinhas ainda para ele jogar para fora, sabe? Deixar de lado até chegar aquela responsabilidade. Então, eu sempre gostei de trabalhar com segundo e terceiros anos. E eu tinha esse privilégio de escolher porque eu era
professora de língua portuguesa que mais tinha ponto, entendeu? Então eu escolhia os meus alunos, as minhas turmas, eu escolhia. Nos últimos 15 anos eu escolhi. A lei, ela não agrada muito o aluno, mas ela É. melhora. Melhora, Exato. com certeza, com certeza. E você sabe que agradar nem sempre é a melhor coisa. Não, nunca agrada Gente, todo mundo. viver de agrado, chega lá na frente vai aparecer a cobrança, né? Você querer agradar o outro acaba que não faz bem pra você. Não. Você só querer, ai, a tal pessoa gosta disso, eu vou fazer isso pra ela. Mas você quer fazer isso realmente? Acaba sendo fútil, sem valor. E às vezes nem a pessoa faz por você mesmo. Não, não, não. Porque tudo, alguma coisa que quer conseguir tem uma troca. Uma troca de favor, É. recompensa. Assim. Ninguém quer fazer pelo Pelo coração. coração. É. Uhum, uhum. É bem isso mesmo. Sempre buscando interesses, né? Outros interesses. Felizmente é assim. Infelizmente. Mas vai mudar. Vai mudar, porque a partir do momento que começa a uma cobrança maior de conduta, de comportamento, de autoridade, de você saber respeitar hierarquia, tudo isso muda. Porque se você está numa sala de aula, o teu professor é autoridade ali dentro, entendeu? Então, a autoridade não é só lá em cima, presidente da república e não, a autoridade começa aqui dentro da minha casa, os meus pais, na escola os meus professores, coordenação, diretor, tudo é autoridade. Essas hierarquias precisam ser respeitadas para você para a formação de caráter de pessoa, né? Sim. O respeito tem que começar em casa, não na escola. Não, com certeza. E eu digo assim, a escola é para formação de vida profissional, de conhecimento. E a família é formação de respeito. É ali que está a base da personalidade da pessoa, da conduta da pessoa dentro de casa. A gente diz assim que nós não podemos terceirizar formação de ser humano. Você terceiriza a educação de conhecimento, mas a conduta, o caráter é dentro de casa. Dentro de casa, os pais são responsáveis por isso. E pode ter também algumas outras tecnologias, sem ser o celular na sala de aula. Sim, vocês têm. Né? Quando eu trabalhava aqui, os alunos tinham acesso a computadores. Quantas aulas foram dadas no laboratório de computação? Eu mesmo fazia produção de texto no laboratório de computador, de computação, entendeu? A gente ia produzir relatório, chegava na época de relatórios, a gente ia porque você tinha que aprender a estrutura do relatório físico, os parágrafos, as linhas, tudo isso você tinha que aprender. Porque faz parte, são regras, né? Então a vida é por regras. A vida é por limites, tudo tem limites, tudo tem liberdade, mas tem limites também. Então, o aluno hoje, ele tem condições de ficar sem o celular em sala de aula e não estar fora de uma educação voltada para a tecnologia. Agora, como a senhora é uma professora, tem uma trajetória tão grande na língua portuguesa, em letras, a gente está chegando no Enem, falta alguns meses para o Enem. Qual o incentivo, um conselho que a senhora daria? Até para nós mesmos que vamos fazer o Enem. Então, vocês têm que estar antenado com tudo. Quando a gente fala assim, produção de texto, redação para o Enem, você tem que ter um conhecimento bem amplo de tudo que é a realidade de Brasil, principalmente de Brasil, entendeu? Saber dos fatos atuais. Ah, mas eu não gosto de política, não gosto de economia, não tem que gostar, filha. Você tem que fazer, você tem que buscar conhecimento. Então, você vai buscar conhecer e entender aquilo lá, tá? E depois para colocar no papel, independente daquilo que for cobrado. Então, você tem que buscar, você tem que estar antenado. O período do terceiro ano, eu diria assim, que é um período que você abandona meio que a tua vida social, porque você tem que se preparar, entendeu? Então, festinhas, finais de semana, nada, você não vai ficar de fora disso, mas você vai limitar. Opa, esse final de semana a professora na produção de texto falou sobre tal assunto. O que a mídia está falando sobre esse assunto? O que as leis falam sobre esse assunto? Qual é a lei que rege isso?
entendeu? Porque você tem que argumentar. E quando a gente argumenta numa produção de texto, você tem que argumentar fundamentado em alguma coisa. Não é os seus achismos. Não é achismo. O teu achismo, a tua opinião tem que estar fundamentada. Tá? Fundamentada naquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Tem que ser concreto. Agora voltada ao piscinate. No tempo que a senhora dava aula aqui, tinha alguns eventos da escola, Pra descontrair. projetos. Nossa, a escola Piscinati sempre se envolveu com muita coisa, muita coisa. Na década de final de 80 que eu cheguei aqui, década de 90, o município ele estava passando por uma remodelação. Quando eu cheguei aqui em 88, Sinop era ruas de barro, era lagoa nas ruas. Você andava por dentro de poças d'água. Sim, a gente andava de botinha, entendeu? Você levava uma outra roupa, por quê? Porque não favorecia. Então, com isso, a administração pública e as escolas caminhavam muito junto. Então, a gente fazia caminhada para isso, passeio ciclístico para aquilo, sempre evidenciando os trabalhos da prefeitura, sempre a comunidade fazendo parte. Quando surgiu a questão da dengue, que houve assim uma explosão de casos, a escola Piscinati, eu acredito que as outras escolas também. Nós tiramos os alunos de sala de aula e a gente ia fazer limpeza nos quintais, tá? A gente ia nos quintais fazer aquilo que o agente de saúde faz hoje. Se vocês perguntarem na comunidade aqui, Primavera, quantos pais de adolescentes hoje, de jovens, que eram alunos aqui e que entravam nos quintais, porque ia todos os alunos, cada turma ia uma rua e uma quadra. E a gente entrava, pedia licença, as pessoas sempre recebiam de bom grado, a gente olhava todo o quintal, tirava as garrafas, naquela época não tinha tanta PET, né? Tanta coisa, e tirava. E a escola Piscinati sempre se envolveu com a comunidade, sempre. Sempre houve festas para descontração, houve festivais, sempre teve muitos festivais, festival de música, de cantar, de declamar poesia. Nossa, gente, a parte artística da escola Piscinati sempre foi muito bem trabalhada. Sempre foi muito bem trabalhada. Desfile de roupa, gente. A gente ia nas lojas, elas emprestavam roupas para a escola Piscinati e os nossos alunos desfilavam. Tem aqui, ó, isso daqui, ó, é um desfile, ó. Esse evento aqui, ó. É um desfile. Essas duas pessoas aqui, ó, estão desfilando roupas das lojas de Sinop. Entendeu? Então sempre foi envolvido. Aí, com o crescimento, as coisas vão meio que afastando, né? Mas enquanto comunidade, final de 80 que eu entrei aqui, que eu comecei, e a década de 90, foi uma assim, sempre foi muito ativa a Escola Piscinati. Muita vida social. Nós, professores, sempre trabalhamos muito essa situação. Tinha desfile cívico? Tinha, opa, todo ano, desfile cívico. Todo ano, assim, o mês de setembro, que é aniversário da cidade, era 15 dias, diariamente, a gente cantar o hino nacional, hasteamento de bandeira. Independente de período que você estudava, de manhã, de tarde, de noite. À noite nós também fazíamos isso, então, descíamos a bandeira na época, né? Mas, assim, sempre foi feito. A escola Piscinati sempre participou com um pelotão para marchar, fanfarra, a escola tinha, entendeu? A gente teve uma época, teve um ano que nós tivemos acesso a uma loja de roupas, gente, que coisa. E sabe esses vestidos glamour de festa, terno, essas coisas? Nós fizemos um pelotão da família imperial quando veio para o Brasil, e tudo com vestimentas de luxo. Eu não tenho nenhuma foto aqui, não tenho nenhuma foto aqui, mas assim, sabe, luxo, rigor, brilho, sabe, à tarde no sol quente, Piscinati desfilando, a família real. Gente, foi muito chique. E Nossa. sobre essas comemorações, tinha algum fato engraçado? Ah, sempre tem, né? Agora Hoje, por trabalhava. exemplo, Sinop começa a chover outubro, novembro, né? Naquela época, na década de 90, chovia muito em Sinop, muito. Então, os desfiles eram de manhã, porque à tarde já não se garantia que teria tempo bom.
Então era assim, vamos fazer o desfile de manhã ou no começo ou à tarde, tipo 3 horas da tarde. Gente, às vezes o desfile começou e não terminou porque a chuva chegou. Sim, o desfile começou e não terminou, porque aí começava a chover, todo mundo E ia aí que ser fica abrigado melhor. nas marquises, né? Então são acontecimentos assim que a gente viveu e que é gostoso, é. Ai, mas atrapalhou? Quem disse que atrapalhou? Os alunos Foi uma davam um trabalho. experiência. Nesses Muito Trabalha, evento. adolescente, criança, sempre isso é eternamente criança, adolescente, eternamente adolescente, né? Os pais talvez participavam mais, não sei, não sei. Hoje não tenho participado, né? Não sei como é que está, mas assim, sempre foi muito bom, muito gostoso, só que muita responsabilidade. A gente, enquanto escola, a gente tem que ter uma visão geral das coisas, sabe? E às vezes você fala assim, olha ali. Então você tem que ficar de olho, né? Para as coisas não saírem do limite que está até onde está. Então a gente tinha sempre muito cuidado com isso, muito cuidado. Os professores sempre foram zelosos, principalmente os pequenininhos. A gente pegava aqui na escola, levava para o desfile e trazia na escola. Os pais recebiam as crianças de volta, os seus filhos, aqui na escola depois do desfile. Sempre teve esse cuidado. E olha que naquela época era mais fácil, né? Não tinha tanto perigo como tem hoje. A tecnologia, o celular atrapalha hoje em dia. As pessoas parecem que perdeu a essência. Se distrai muito, né? Uhum. Se distrai muito. No Oficinat, o que ficou no coração da senhora quando a senhora trabalhou aqui? O que marcou? Gente, a minha vida profissional está aqui. Então, aqui está a minha história. Aqui está a minha história enquanto vida profissional. Os altos e os baixos, os choros, as alegrias, as tristezas, as preocupações, né? Às vezes você ficava triste com algum fato que aconteceu, às vezes você se alegrava, então era assim, a rotina do dia a dia, sempre foi. Então, a minha vida profissional está aqui, eu tenho um carinho muito grande, tanto é que quando a gente chega aqui, os professores já mudaram muito nesses 10 anos. Vou dizer assim, na minha época, para ficar bem longe, bem passado, bem antigo, os professores eram concursados. Então, a gente tinha um grupo de professores que todo ano trabalhava junto. Né? A gente fazia muito trabalho interdisciplinar. Tipo, português, literatura, tem muita ligação com história, com geografia. A professora Vera, ela trabalhava com história. Então, a gente fazia projetos e nós desenvolvíamos junto. Ela trabalhava o conteúdo dela, eu trabalhava o meu conteúdo de literatura dentro da história que ela trabalhava. Depois fazíamos uma produção de texto que era avaliado. Então, a gente fazia projetos com matemática, projetos com língua inglesa, então sempre foi um trabalho e isso facilitava. Hoje a gente percebe, não é questão de positivo ou negativo. Hoje a gente percebe que os professores são mais interinos e quando eles vão assumir aula, eles não assumem mais na escola, eles assumem na assessoria pedagógica. Não sei qual é o nome agora, o termo. Então, isso acaba pegando o profissional que esse ano trabalhou no Piscinati, o ano que vem ele trabalha no Paulo Freire, no outro ano ele trabalha no Nilsa. Então, vai perdendo aquela unidade, sabe? Aquela construção. Esse ano você fez um trabalho, um projeto multidisciplinar. O ano que vem você já não consegue, às vezes, fazer o mesmo trabalho, porque aqueles profissionais que você trabalhou esse ano já não estão junto com você. Então, eu acho que isso deixa a desejar enquanto trabalho de escola. Não te impede, mas deixa a desejar, porque você cria afinidades quando você trabalha com outros professores. Você conhece a linha do professor. Ele gosta de trabalhar esse conteúdo assim, assim. Eu vou me inserir nesse conteúdo com a minha área dentro da minha área. Então tudo é muito gostoso. Então a gente cria essas afinidades profissionais. Hoje em dia a gente tem a DRE, se a senhora pode explicar. Isso, assessoria pedagógica, DRE. A Agora, Delegacia Regional de Ensino. É isso? Agora, como a senhora trouxe, a gente tem a honra de ver algumas fotos daqui. Qual que é a sensação que a senhora olha para essas fotos e pensa no passado? Há uma saudade maior? Tem um déjà vu, alguma coisa assim? Olha, é gostoso você olhar para as coisas, as marcas do passado e dizer assim, olha, nós fizemos isso, olha aquilo outro. Eu sei que eu tenho mais fotos, mas eu não encontrei. Eu quero essa foto aqui, ó.
Isso aqui é uma das fotos de uma turminha da década de 90. Então, são os alunos. São professores, talvez vocês não identificam, mas muitos desses alunos aqui eu sei nome, não sei sobrenome, mas eu sei o nome. Então, quando eu venho aqui, hoje eu não moro mais nesse bairro, né? Eu morava nesse bairro. Quando eu venho para esse bairro, que eu encontro as pessoas, eu falo assim: nossa, fulano, ciclano, ó, foi meu aluno. E as pessoas reconhecem a gente e vêm cumprimentar: oi, professora, tudo bem? Quanto tempo, né? Então é gostoso você ter essa identidade com as pessoas. Você reconhece as pessoas te reconhecem. E como nós fizemos muitos eventos internos dentro da escola, aqui nós temos, por exemplo, como eu trabalhava com ensino médio, a gente trabalhava com formatura, nós fazíamos formatura. Assim, não é do tempo de vocês, mas existia um clube aqui em Sinop, um restaurante que foi feito para recepcionar o presidente do Brasil quando Sinop foi fundada, chamava-se O Colonial. Em frente ao Mercado Aurora, hoje não tem um lote lá fechado? Era lá, era muito chique aquilo lá. E nós fazíamos as nossas formaturas lá, tá? Então, aqui, ó, se você observar a mobília, as cadeiras, não é do tempo de vocês. Isso daqui já é a parte externa, os vidros, as cortinas. Isso daqui já é num outro ambiente, já. Isso aqui foi no Clube Hípico. Mas, assim, sempre teve essas festividades. Mesmo porque o aluno, ele estudou do primeiro ao terceiro ano do ensino médio na escola Piscinati, que é grande parte das pessoas do bairro. Então, quando ela sai, poxa, tem toda uma história aqui, vamos comemorar essa história, vamos deixar marcada essa história. Então, nós fazíamos as formaturas. É só um canudo de ensino médio? Era um canudo de ensino médio. Quantos anos de escola tem ali? 11, 12 anos, gente. A infância, a adolescência e parte da juventude está ali. Então, é bom você registrar esses fatos. Por exemplo, esses alunos, que nem esse aluno aqui, eu não vejo mais, mas eu lembro dele. Então, é com carinho, com prazer. Ah, deu trabalho, não deu trabalho, isso não importa. Ele formou um profissional. Ele aprendeu uma conduta, um comportamento, uma ética aqui dentro. Tudo isso foi importante para ele. Então, hoje ele é um profissional. Ele levou os ensinos. Levou o ensino. Que nós temos o professor Paulo, aqui a professora Arli, eu aqui atrás. Então é assim, esses aqui são os alunos. Olha, outro dia vocês entrevistaram essa professora aqui, vocês talvez não vão reconhecer. Professora Cristiane, que vocês entrevistaram esses dias atrás, né? Esta é professora aposentada, esta é professora, entendeu? Então saiu muita gente daqui para os bancos escolares. Saiu muita gente daqui para dar aula. E nós, professores, somos inspiradores também. Hoje vocês têm professores que dão aula aqui, passou pela nossa mão no ensino médio e passou pela nossa mão lá na faculdade, quando a gente dava aula na faculdade. No caso, eu vivi essa experiência. Então, é muito legal você ver o crescimento do adolescente, do jovem. Hoje ele é um profissional. E você foi uma das pessoas que inspirou levar a buscar essa vida profissional. É gratificante? É, opa. Então, não foi só o conhecimento que eu passei em sala de aula, mas também a minha conduta enquanto pessoa, a minha pessoa também inspirou ela a seguir essa profissão. Isso é muito legal, muito interessante. Tem algum colega que a senhora gostaria de sugerir para ela estar aqui no lugar da senhora? Ah, tem. Eu vou passar para a professora Marlise. Inclusive alunos que são profissionais hoje, né, que sentaram no banco aqui, hoje são profissionais gabaritados, né? Então, é toda a sementinha que foram lançadas lá atrás, pequenininho, sabe? A família foi construindo, a escola foi somando junto com o conhecimento. Isso é muito importante. A gente tem que reconhecer, o papel da escola na formação do ser humano. Sabe, não é a mesma coisa um indivíduo só com a família e o indivíduo com família e com escola, né. A escola abre portas, a escola conduz para a vida profissional, para o bem-estar lá na frente. Agora, para a gente finalizar, Para encerrar, né? a senhora que diria uma palavra referente ao piscinate? Eu tenho prazer em dizer que eu fui professora, fui profissional da escola Piscinati. Eu tenho prazer, entendeu. Assim, eu chego aqui, eu tenho as memórias das salas de aula.
Quando eu olho para essa cena aqui, por exemplo, que é aqui onde nós estamos hoje, é o corredor, virou essa sala, entendeu? Então, eu tenho prazer em estar aqui, em vir aqui, porque aqui foi construída a minha vida profissional. Não foi só aqui, mas a base está aqui, porque como eu era concursado, era o meu centro de segurança. Então, eu fui trabalhar em várias escolas particulares, digamos assim, a hora que eu cansava de ir lá, eu ficava só aqui. Eu fui para a universidade, deu tempo lá, eu continuei aqui, porque eu fazia paralelo ao mesmo tempo, lá e aqui. Então, sempre foi o porto seguro. Tanto é que chegou uma época da minha vida que eu falei: bom, agora eu vou formar a minha família. Eu vou sair de todo o trabalho fora da escola pública Piscinati, vou ficar só nela para eu ter tempo para formar a minha família. Foi aí que os meus filhos nasceram. Então, para mim, a escola Piscinati é minha referência enquanto vida profissional. Bem inspiradora a história. E assim, o financeiro, o que eu sempre recebi como funcionária pública foi que me embasou, que me deu estrutura para eu viver hoje, entendeu? Ter a minha casa, ter a minha empresa, né? Somando com o meu esposo, é a estrutura que eu tenho. Então, assim, o importante é onde você trabalhar bem, com prazer, com satisfação. E ali você dizer assim, fazer a sua estrutura e a partir dali você levantar a sua vida. Muito importante. Bom, o papo tá muito bom. O papo tá uma delícia. Mas Pois é, já acabou, né? já deu tempo. Eu sei. a gente agradece de coração pela senhora ter disponibilizado o Aceitado, tempo, sim. contar a história. Eu não tive a oportunidade de tê-la como professora, mas a história da senhora me inspirou e vai inspirar com certeza as outras pessoas que vão assistir Sim. esse podcast. E como os outros professores fazem parte da nossa vida aluna, a gente agradece profundamente do coração por sermos profissionais tão capacitados e passar os ensinos que a gente realmente vai levar para a vida. A gente agradece fundamente do coração pela senhora estar aqui presente. Eu que agradeço de ter sido lembrada, agradeço pela oportunidade. A Escola Piscinati continua viva, continua produzindo, continua ensinando, sai profissional, entra profissional, né? E isso é muito bom. Eu fico muito feliz com tudo isso, de ter sido lembrada, de ter sido convidada. E assim eu acredito que os meus colegas também virão com maior prazer, porque eu vim com satisfação fazer parte desse podcast. Que bom. Bom, esse foi mais um episódio do Devolver na Piscinate. Tchau! Tchau!